Graça e paz, amados irmãos. Glória a Deus, bom é podermos estar aqui na presença do Senhor para participarmos juntos dessa nossa última ministração da campanha Profetiza. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Bom, meus amados, eu não tenho o hábito, não tenho o costume de iniciar uma ministração sem antes fazer uma introdução. Eu sinto no meu coração de hoje mudar. E eu quero ler o texto com vocês, o texto que nos foi dado, para nós, então, partir desse texto e fazermos uma meditação acerca daquilo que Deus quer nos trazer nessa noite. Capítulo 24 do livro de Josué, versículos 14 e 15, onde nós vamos ouvir Josué declarando que ele e sua casa serviria ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante esse texto porque ele está dentro de um contexto aonde Josué acaba lhe declarando ao povo hebreu de que ele e sua casa serviria ao Senhor. Ele deixa muito claro que se aqueles que estavam ali ouvindo aquilo que ele declarava, se eles se desviassem e seguissem os deuses daqueles homens, daquela região onde eles haviam habitado, com certeza eles receberiam punições. E após isso, então, diz a palavra do Senhor que aqueles judeus, aqueles hebreus, eles reafirmaram o compromisso de seguir ao Senhor. Mas percebam bem que dentro desse contexto, existe ali uma exortação, uma direção dada por Josué, no sentido de que eles deveriam ser leais ao Senhor. Então, quando nós assumimos a responsabilidade de, após ouvir uma recomendação, uma exortação, um ensinamento da palavra de Deus, nós devemos observar esse princípio. E mesmo que venhamos a declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito que tem falado conosco. E o melhor é obedecer do que sacrificar. Eu sigo aqui as palavras do nosso querido pastor Mário a semana passada, onde ele veio nos falar a mesma coisa que tenho falado há muito e muito tempo. Sempre que trago uma palavra, trago uma recomendação da parte de Deus no sentido de que sejamos obedientes para que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar. Então, campanha, amados irmãos, é importante e se faz necessário. Quantos e quantos que se sacrificam, às vezes, trabalham o dia inteiro. É o caso de hoje aqui, que se esforçam, se dedicam, mas que planejam estar na casa de Deus, e outros não conseguem dar os passos em direção da igreja, e Deus sabe todas as coisas, e Deus compreende, entende as nossas fragilidades, a nossa consistência humana, mas, como eu disse, o obedecer é melhor do que fazer o sacrifício. E se para alguns aqui é sacrifício estar nesse lugar, saiba que o Senhor está aqui para nos dar uma direção no sentido de obedecermos a sua palavra e professarmos com o nosso coração
até o encerramento dessa campanha, que é hoje, não, por toda a nossa vida, de que eu e a minha casa, a nossa casa, você e a sua casa servirá ao Senhor. Como vocês observaram, os nossos filhos aqui cantaram, a minha esposa cantou, até minha netinha, linda Larissa, cantou. Porém, essa declaração, ela deve ser baseada na obediência ao Senhor. Nós declaramos, profetizando, segundo a palavra do Senhor, que seguiremos o Senhor para sempre. Hoje nós podemos dizer isso. Com certeza, amados irmãos, o Espírito de Deus me levou a um grande personagem da Bíblia, que quando nós falamos acerca dele, falamos do seu nome, nós tememos, porque foi um homem que andava segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Inclusive eu uso dizer, e esse homem se chama Davi. Eu uso dizer que às vezes para alguns quando se falarem alguma coisa contra Jesus, ele não liga, mas quando se fala alguma coisa a respeito de Davi, as coisas complicam. Eu não sei porque isso representa que os olhos dos homens estão fitos na coroa de Davi aqui na terra. Mas nós sabemos que a nossa coroa, a coroa de glória, nos espera lá no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que ele estava encerrando a sua carreira e ele diz: eu combati agora o bom combate e eu completei a carreira e agora eu sei que a minha coroa que me está proposta eu receberei. Então, queridos irmãos, é bom que entendamos que nós estamos diante da história de um homem que chamava-se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que mesmo conhecendo, com certeza, Davi conhecia esta palavra muito há mais tempo do que nós, e assim de bem mais próximo, porque ele era conhecedor das Escrituras, e ele sabia muito bem que ele precisava andar na presença de Deus, seguindo esse conselho de Josué. Ele e sua casa deveria servir ao Senhor. No entanto, nós vemos que Davi, infelizmente, mesmo sabendo que ele deveria ali cumprir com o compromisso de estar na presença de Deus em obediência, ele teve um descuido. Quem de nós não descuidamos? Quem de nós não falhamos? Quem de nós não erramos? Mas Davi, ele sai daquilo que era um princípio estabelecido por Deus, dado ali pela boca de Josué, e ele era conhecedor, porém, ele acaba cometendo um erro que acabou sendo estupim para que coisas terríveis acontecessem na sua vida. E se aconteceu com Davi, eu digo com certeza, pode também acontecer conosco, se nós não vigiarmos. Mas nesta noite, o Senhor está trazendo para nós uma palavra em que nós devemos ter uma aliança com Deus, fazer uma aliança com Deus, continuar dentro da aliança que nós já fizemos com Deus, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando eu me refiro ao erro de Davi, certamente os amados irmãos se lembram muito bem, ele cometeu um erro terrível, foi quanto àquele pecado que ele comete com Batseba, e ele é perdoado por Deus, Deus usa de misericórdia para com ele, porque ele tinha um coração pronto a obedecer a Deus, pronto a se render, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele era propenso a se render diante do Senhor e pedir perdão, e foi exatamente isso que ele fez, e o Senhor o perdoou. Ele merecia a morte, mas o Senhor deu a ele vida, deu a oportunidade de viver, e ele procurou fazer todas as coisas de maneira correta ali em Israel, foi um bom administrador, foi bom em tudo que se fazia, porém, por intermédio dessa falha, ele atraiu um mal para sua casa, uma maldição, digamos assim, para o seu lar. E chega ali o profeta Natã, no capítulo 12, no versículo 10, do segundo livro de Samuel, e diz a ele que a partir dali, então, a espada não se apartaria da sua casa. Então percebam, os amados irmãos, que Deus, ele não poupa ninguém. Nós fazemos a nossa aliança diante do altar do Senhor,
declaramos a Deus na igreja, na nossa casa, no nosso momento devocional, de que nós não nos apartaremos do Senhor, mas de repente, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, quando há alguma falha em nós, o inimigo das nossas almas se levanta e diz que nós vamos perder a batalha, mas Davi não perdeu a batalha. Porém, atravessou por lutas, passou por lutas, por consequência de um erro cometido. Queridos e amados irmãos, nós precisamos caminhar dentro da vontade de Deus. Como eu disse, se aconteceu com Davi, pode acontecer conosco também, mas em nome do Senhor Jesus. Você que declarou por toda essa campanha que você e a sua casa serviria ao Senhor, continue nesse propósito e vigie para que não haja nenhuma queda e não haja nenhum estupim que venha atrapalhar a sua caminhada até o reino eterno e que você possa estar então pronto para receber os benefícios que vêm da parte do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Eu me lembro que na década de 90, eu vivi uma parte da década de 80 também, a partir do ano de 1983, um tempo onde havia ministrações, muitas ministrações sobre cura interior. E essa cura interior era necessário que se fizesse muitas e muitas reuniões, os mais antigos sabem disso, muitas reuniões tinha esse momento de cura interior. Porque também havia uma campanha para quebra de maldições, maldição hereditária. E nós vivíamos um tempo onde olhávamos somente lá para trás, onde pensávamos nos pecados dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, que de fato nos trouxeram sérias consequências para a nossa vida. E aí então nós buscávamos ao Senhor, mas um fato, queridos irmãos, que muitos de nós não percebemos, e alguns até acabaram que ficando no meio do caminho, é que a maldição que pesava sobre nós, ela foi lançada na cruz de Jesus. Nós fomos aliançados com Jesus pelo seu sangue que foi derramado, então nenhuma maldição mais pesava sobre nós, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, dentro de um contexto, onde ele fala que Jesus foi ferido e foi levado à cruz como ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a sua boca e ele entregou a sua vida por nós. Então, a partir dali, deveríamos seguir a palavra de Deus em obediência, porque os nossos antepassados ficaram para trás. É exatamente isso que Josué fala. Ele fala: aqueles que vocês serviram, aqueles deuses que vocês serviram, Deus dos vossos pais, Deus dos antepassados, se vocês quiserem segui-los, continue seguindo, mas entenda que existe só um Deus e nós entendemos que existe só um Deus. Porém, queridos irmãos, a partir do momento em que nós conhecemos o Senhor e saímos da maldição que pesava sobre nós por conta dos nossos antepassados, nós precisamos tomar consciência que a nossa vida agora é uma semeadura para a nossa família. O pai e a mãe semeiam para os filhos semeiam para os nossos netos e bisnetos, e assim sucessivamente. Nós devemos entender desta forma, mas infelizmente muitos acabam ficando no meio do caminho e acabam então deixando com que algumas coisas ruins entrem na sua vida. E diz a Bíblia que o Davi, após ele ter ali tido a oportunidade de se aliançar com Deus, com as palavras que ele conhecia, ditas ali por Josué, embora que não exatamente naquele tempo em que ele viveu, mas ele, sabendo daquilo que Josué disse, ele se desvia, e por conta disso ele comete o pecado, e esse pecado atrai consequências seríssimas para a sua casa, para a sua história, para a sua vida. E ele, embora tendo sido um bom administrador, embora sabendo de toda a verdade, aquilo que o profeta Natan disse começou a acontecer na sua vida. A começar pelo seu filho que morre. Ele roga, ele clama, ele suplica, ele chora, ele grunhe, como alguns dizem, ele jejua, fica ali vários dias sem comer. Os servos ali, o pessoal que o servia ficaram preocupados com ele, mas o filho morreu.
Mas após isso, então, passado um tempo, nasce ali o Salomão, e ele então tem a alegria de ter um filho dado, mesmo tendo sido no início um relacionamento errado, porque Deus havia perdoado. Quero aqui, gente, a partir dessa meditação, eu quero que vocês assim entendam muito bem que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, né, um coração que era propenso a se arrepender de suas falhas e seus pecados com nós, um homem que é capaz de chegar diante de Deus e dizer: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo as tuas misericórdias, multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Um homem que era capaz de dizer: pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será assistido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Um homem que foi capaz de dizer: eu nasci na iniquidade e pecado me concebeu minha mãe, eis que te comprazes na verdade, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele diz: purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que após pecar, após errar, ele entendeu que ele precisaria se render a Deus e ele deveria voltar àquilo que ele havia dito ao Senhor, que ele seguiria, ele e sua casa seguiria também ao Senhor. Eu creio que isso aconteceu. Então Davi, nós podemos dizer que era um homem cheio de boas intenções, mas nós precisamos tirar uma lição disso, entendendo que boas intenções tão somente não bastam. Olha só as boas intenções de Davi. Davi tem um filho que coloca o nome nele, como era o costume daqueles homens do Oriente, coloca o nome nele de Adonias, que significa aquele que pertence a Adonai, que pertence ao Senhor. Ele tem um filho e ele diz: esse pertence ao Senhor e eu quero ver quem vai colocar a mão nele. Ele tem um outro filho que se chama Salomão. Ele põe o nome de Salomão, o Gededias, o amado do Senhor. O amado, esse vai ser amado do Senhor, vai ser cuidado pelo Senhor. E aí, queridos, dentre, claro que eu não vou colocar aqui, mencionar o significado de todos os nomes dos filhos, porque ele tinha em torno de 20 filhos, não é? Absalom nasce, e ele coloca o nome de Absalom, de pai da paz. Amados irmãos, eu tenho certeza absoluta que ele nunca imaginava que esse Absalom ia ser alguém que iria dar muito trabalho, mas a espada não se apartaria da sua casa por consequência de um desvio cometido por ele, por consequência de um erro. Nós precisamos estar atentos e devemos sim declarar, profetizando que a nossa casa vai servir ao Senhor, mas entendendo sempre entendendo que a vida segue e é questão de semeadura. A própria Bíblia nos ensina que aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Ninguém põe o nome de um filho assim, pai da paz, como ele pôs em Absalão. Mas quem sabe se ele esperava que Absalom seria aquele que seria o seu sucessor, que seria um pacificador do país, de repente um agregador de Israel, a quem a graça de Deus estaria nele. Quem sabe quando ele coloca o nome neste menino, nessa criança de Absalom, ele esperava tudo de bom e ele nunca esperava que esse filho pudesse ser traspassado pela espada como foi pelo servo, pelo soldado Joabe, pelo soldado de Davi, pelo grupo que lutou em favor de que o reino de Davi continuasse ali estabelecido. Nunca que ele imaginou, nunca esperava que o seu filho pudesse gerar um golpe para tirá-lo do poder. Eu acredito que ele nunca esperava que esse filho pudesse se deitar com as suas mulheres diante de todo Israel. E diga-se de passagem, o conselho dado foi por Aitofel, que era conselheiro do rei. E esse Aitofel era pai de Batseba, que com certeza aguardou mágoa, aguardou ressentimento, e era
o conselheiro de Davi, porque Deus o trouxe para o reinado, juntamente com Batseba, mas ficou ali uma marca, uma rusga no coração de Aitofel, e quando ele teve a oportunidade, quando Absalão tomou o reinado de Davi e começou a ganhar a consciência do povo ali, ele passou por lado de Absalão, e Aitofel então dá o conselho para Absalão para que ele se deitasse com as suas mulheres diante de todo o povo de Israel. Eu não consigo acreditar que Davi esperava isso. Ele esperava que esse menino fosse a alegria da sua casa e fosse alguém tremendamente usado por Deus. Mas por erro, por falha cometido, mesmo ele tendo dito um dia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele acaba cometendo o equívoco, o erro, e acontecem coisas terríveis na sua vida. Isso é lição para nós, irmãos. Eu tive vários filhos, os irmãos amados sabem muito bem disso. Eu não tinha o costume como brasileiro, como brasileiros, nós não temos esse hábito de procurar saber como significa o nome dos nossos filhos, mas como eu coloquei nomes bíblicos, então eu pude ver que no hebraico, Silas, por exemplo, um dos meus filhos, significa seguro, protetor ou amparo. E o nome do outro de Lucas, que significa que traz luz, iluminado, brilhante, com origem no grego de loucas, a palavra loucas, Lucas, origem no grego. Cujo nome na minha filha Júlia, no latim, jovem cheia da juventude. A intenção, amados irmãos, é muito importante, porém, nosso comportamento, sujeição à palavra de Deus, é que vai definir o futuro das nossas famílias. Davi permitiu que o coração de Absalão se enchesse de ódio por não punir Aminon. E é bom a gente entender um pouco a história de Aminon e Tamar. Aminon era filho de Davi, era irmão de Tamar, que também era filha de Davi. Aminon era irmão de Tamar, mas não era de pai e mãe, era só por parte de pai, só por parte de Davi. E Tamar era irmão de Aminon, né? Dessa maneira que explico para os amados, mas Aminon se apaixonou por ela. Aminon achou-se no direito de a possuir como sua mulher, mas não queria casar-se com ela. Tamar era virgem e o seu pai nunca deixaria que isso pudesse acontecer. Mas por estar obcecado, diz a Bíblia que ele se fingiu estar doente e pediu a Davi, seu pai, que ele liberasse Tamar para cuidar dele em sua casa. Ele recebe o conselho de seu primo Jonadab e acaba abusando de Tamar, mesmo esta pedindo socorro, pedindo ajuda para ele, para que ele mesmo não fizesse nada. Quando ela vai ali servir um bolo para ele, ela faz um bolo, vai servir um bolo, ele manda todos se afastarem da casa, ele a leva para o quarto e ele diz: irmã, se deita comigo, e ela implora, ela fala: não faça isso, porque isso vai ser terrível para Israel. Em Israel não se tem costume de fazer isso, não faça isso. Peça ao meu pai que lhe dê em casamento, e nós nos casaremos. E ele, Aminon, obcecado por amor àquela moça, que era sua irmã, por parte de pai, ele comete um ato. E o ato que ele comete de estupro era um ato que daria a ele a sentença de morte. Não poderia acontecer aquilo ali em Israel. Mas infelizmente, amados irmãos, às vezes nós não agimos de conformidade com a justiça. É óbvio que nós não torcemos pela morte de ninguém, principalmente hoje, né? Principalmente no país que nós vivemos, nós nunca vamos querer morte de ninguém, mas Davi deveria ter tomado uma providência para que Aminon fosse punido, mas diz a palavra que Davi não fez absolutamente nada. Ele ali não reprime, não faz nada, mas ele, com aquela atitude, ele faz com que Absalom ficasse odiando o seu irmão Aminon. E como Davi não fez nada, ele então toma a decisão de matar o seu irmão Aminon. Ele ali, por ocasião de uma festa da tosquia, das ovelhas, ele coloca em ação o plano de matar o seu irmão,
e eles já começaram ali a propagar que o seu pai não era justo, porque ele não cuidou de Tamar, ele não deu atenção devida para Tamar, nem para Absalão, mas ele quando morre, então, o Amnon, ele chora, a Bíblia fala que ele chora praticamente todos os dias pela morte daquele. Mas no sentimento que ele tinha, com certeza era um sentimento também de remorso, por ele não ter feito nada em favor da sua família. Haverá momentos, irmãos, que nós teremos que fazer pela nossa família. A nossa família depende de nós, principalmente os cabeças, os sacerdotes da casa, o pai, a mãe, devem sempre estar atentos e olharem para aquilo que a nossa família está passando, para que não haja nenhuma rusga, para que não haja nenhum tipo de problema, e esse problema venha trazer para nós sérias complicações. Absalão, ele foge para casa de um avô seu, ele fica na casa de seu avô, da parte materna, para a cidade ali de Talmai, e ele fica 3 anos longe. E Davi não o chama para uma conversa, não chama Absalão. E Absalão chega um momento que ele implora, ele diz, fala para meu pai que mesmo que for para ele me matar, que ele me olhe nos olhos. Ele não se preocupou, Davi não se preocupou com o sofrimento de Absalão, com o sofrimento de Tamar, mas ele seguiu a sua vida na sua normalidade, chorando por Amnon. Mas, queridos, dele consegue, diz a palavra, que Absalão consegue chegar-se diante do rei, o rei simplesmente o beija, mas ali o combate está estabelecido. O coração de Absalão está arrasado, com ódio de seu pai. A aliança que Davi fez, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu creio que ele fez isso, essas são as minhas palavras, não surtirão efeito no dia a dia, e o que ele semeou gerou ódio no coração do seu filho Absalão. E por consequência disso, ele toma, diz a Bíblia que ele toma ali a Israel, o controle, o domínio do trono, e ele consegue conscientizar o povo que a justiça não havia ali em Israel, e ele então, conseguindo confundir o povo, fazer com que o povo acreditasse que ele era para ser o rei, ele atrai um combate, porque os soldados de Davi se ajuntam e vai contra eles, que tinham ali, contra aquele grupo que tinha ali tomado aquela nação. E aí num combate, diz a Bíblia que Absalão, fugindo com a sua mula, ele acaba sendo pendurado numa árvore, num arbusto, e pendurado pelos cabelos. Ele tinha um cabelo comprido, e Joabe vem e cumpre com aquilo que Davi não queria que cumprisse. Ele faz aquilo que não deveria ser feito na visão de Davi. E Davi fica sabendo, e por consequência dessa morte que ocorreu, diz a Bíblia que Davi simplesmente, ao saber, ficou desesperado. E ele gritava, e ele chorava, e ele grunhia dizendo, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Com essa lição, amados irmãos, nós devemos estar atentos quanto à nossa conduta com a nossa família. Estarmos atentos quanto ao que é profetizado no livro do profeta Malaquias, porque na verdade o que Deus requer de nós é que tenhamos o nosso coração mudado, transformado a partir da maldição que cai por terra quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor. Malaquias, falando a respeito de João Batista, no capítulo 4, no versículos 5 e 6 do seu livro, ele diz, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Resumindo, amados irmãos, se a nossa conduta estiver alinhada com aquilo que está na palavra que Malaquias traz aqui nesse texto, com toda certeza nós poderemos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Capítulo 5 e 6 da carta que Paulo escreve aos Efésios traz boas recomendações para aqueles que são casados. Capítulo 5
vai nos tratar, vai nos falar a respeito de que o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E vai falar também que a esposa deve se sujeitar ao seu marido como a igreja é sujeita a Cristo. E nisso deve haver uma aliança entre eles. E essa aliança sempre é afirmada no altar do Senhor. Mas no segmento da palavra ali no capítulo 6, vai ser falado a respeito dos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí vem a palavra de Deus também tratar conosco a respeito dos servos que devem serem submissos aos seus senhores e os senhores que devem tratar bem os seus servos. Se nós entrarmos para dentro dessa vontade de Deus, com toda certeza nós poderemos declarar que o Senhor é o nosso amado Pai e que nós, em nossa casa, ao servir ao Senhor, seremos abençoados. Então, confesse que Jesus é o seu Senhor e diga, com certeza, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sirva ao Senhor e seja abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.